Nós, mulheres, somos educadas, e os homens são educados do outro lado, a partir de uma mesma lógica, que impede que as mulheres verbalizem e assumam seus desejos sexuais. Então, a mulher precisa se comportar a partir de uma lógica de recato. Eu não tenho desejo, eu sou pura. A gente não pode expressar a nossa vontade, o que a gente quer. A gente tem que se fazer de difícil. Então, qual foi a mulher que nunca ouviu, olha, se o homem, mesmo que você esteja afim, o homem chegou, você nega, para fazer parecer que você é difícil. Não vira o não faz sim, o homem é educado para não se submeter ao não, para não respeitar o não, porque senão ele é um banana. Então, o que a gente faz é difundir uma lógica de sedução que se alicerça na violação da negativa, no descumprimento da negativa. Olha o nível de alienação, de loucura dessa mulher, pelo amor de Deus, cara. Na cabeça dela, o homem foi criado para não aceitar o não. Ou seja, toda vez que ele é recusado, quando ele investe em uma senhora e ele tem uma resposta negativa, ele não aceita isso e violenta essa pessoa de qualquer forma porque ele é homem e é isso mesmo. Já as mulheres não. Para essa madame aí, as mulheres são incentivadas a reprimir os seus desejos e as coisas que elas têm vontade de fazer por causa dos homens que são repressores, eu acho, na cabeça dela. E é essa mesma gente aí que quer defender censura, senhores. E para eles, o único discurso que pode valer é esse. Eles querem monopolizar a opinião dos outros falando esse tipo de coisa. E o que essa senhora esqueceu de falar é que os homens que são doentes ou criminosos, que não aceitam levar não e mesmo assim insistem em ter alguma coisa, esses caras aí são presos e esculachados na cadeia, geralmente. Já existe lei para isso, e quando essa senhora aí generaliza desse jeito e fala dessa forma cheia de razão que todos os homens são isso e aquilo, se ninguém fala nada, se só esse tipo de discurso fica ecoando por aí, é isso que eles querem, querendo dizer que todo homem é um violentador e em potencial. E eu não quero nem entrar nesse campo de dizer que ela é de esquerda e quem tá certo é a direita, porque tem gente mentirosa nos dois campos políticos, e é por isso que eu nem falo sobre esse assunto. E eu posso até te dar um exemplo de como isso funciona. Não sei se você lembra de quando a Ana Hickman fez aquela acusação duvidosa sobre o marido dela. No outro dia já tinha um deputado propondo uma lei que quando a mulher pedisse divórcio alegando as coisas que a Ana Hickman alegou, antes mesmo da investigação, o marido perde 100% do patrimônio. E quem propôs isso foi um deputado que se diz conservador de direita. E mesmo que ela tenha opinião completamente contrária da minha, se ela se sente no direito de falar isso, é o direito dela. Só que eles não pensam a mesma coisa sobre quem tem uma visão de mundo diferente deles. E isso que ela falou uma coisa tão ridícula, tão sem nexo, que ela chegou a falar ali, num tom vitimista, que as mulheres são criadas de forma a reprimir as suas vontades, como se o homem também não reprimisse as vontades dele. Porque só quem faz tudo aquilo que tem vontade e que o instinto manda fazer são os animais, que só fazem o que eles fazem por uma determinação biológica. Agora, se essa madame aí se sente incomodada das mulheres, no caso que ela tá falando aí, serem criadas de forma mais racional, isso é um problema dela. A pessoa se vitimiza tanto e acha que a única coisa que importa é essa, a liberdade dela poder falar sobre coisas sexuais. E isso é a única coisa que importa, sendo que aqui no Brasil um estudo já demonstrou que a gente tem o QI médio de um chimpanzé. E será que é isso que importa mesmo? A liberdade de ficar falando sobre obscenidade, sobre a vida íntima? Que importância que isso tem? Aonde que isso vai levar? A galera aqui tá se reproduzindo no terreno baldio. As músicas aqui só falam de bandidagem e relação íntima. E mesmo assim, para essa senhora aí tá pouco ainda. Aqui onde a gente vive, as pessoas começam a ter as relações íntimas dela, principalmente as jovens mulheres, cada vez mais cedo, e a gente vive uma realidade aqui que a maioria das guerreiras são emissol. Isso se torna uma coisa disfuncional para nossa sociedade, porque a guerreira que se torna emissol não consegue trabalhar direito, a criança provavelmente não vai ter uma boa educação e nenhuma família estruturada e tem grandes chances de se tornar bandido. Enquanto isso, o moleque doido tá empurrando em várias guerreiras aí que não tem um pingo de seletividade, e essa madame ainda tá achando pouco ainda. E sabe por que ela tá achando pouco? Porque na bolha que ela vive, ela não precisa conviver com bandidagem e promiscuidade que ocorre principalmente na periferia. Onde eu moro aqui mesmo, tem um ponto de venda de entorpecente aqui bem na esquina da minha casa. É som, é gritaria, é gente se comportando que nem animal, até de madrugada. E esse tipo de discurso dessa senhora aí, que fala esse negócio com tanta propriedade, que dá a impressão que é uma pessoa que realmente é séria naquilo que ela tá fazendo. Mas creio que esse tipo de discurso destrói não só as pessoas que ouvem, mas cria também uma certa cultura de que vale
vale tudo. Vamos esculhambar mesmo. Aquele negócio que aconteceu no show da Madonna é normal. Ela com o Pablo Vittar fingindo que um tá lambendo as partes do outro. E tem gente que, inclusive, aqui do canal, e eu sinto muito nessa parte aí, eu não quero ficar dividindo aqui as pessoas que assistem os vídeos, porque já são poucos, né? Se eu ficar espantando ainda as pessoas que assistem, logo o canal vai fechar. Mas eu não concordo com isso, cara. Aqui a gente já vive na depravação total. E se piorar, vai virar o que então? Qual será que é o objetivo dessas pessoas? Qual é o mundo ideal então? Mais liberdade que elas têm de falar o que elas querem e praticar as libertinagens que elas querem? Isso aí já tá ocorrendo hoje. Fala pra mim uma sociedade em que a promiscuidade, principalmente a feminina, é uma coisa que trouxe benefícios tanto pra mulher que pratica isso, tanto para as pessoas que convivem com ela. Isso não é positivo em nenhum aspecto. É ruim pra todo mundo e principalmente para mulher. E como aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas têm baixa instrução, alguém desavisado pode assistir a esse vídeo e achar, bom, ela tá certa, é isso mesmo. Tem que dar mais liberdade para as pessoas fazerem as promiscuidades que vier na cabeça, sem o menor freio moral, e em contrapartida, os homens não sabem ouvir não e estão cada vez mais selvagens. Só que os homens, alguns, né, não a maioria, aqui no Brasil, são selvagens, porque esse aqui é um país de terceiro mundo, minha filha. E não é porque falta liberdade para as pessoas falarem sobre sua intimidade, porque isso aí já tem. O que falta é as pessoas se conscientizarem que a gente tá vivendo no tempo das cavernas aqui ainda, acreditando em bandido, promovendo a promiscuidade e querendo censurar quem pensa diferente ainda. E o que eu acho mais curioso é que se você observa a Gabriela Priori, ela não é uma pessoa vulgar. Ela tá defendendo aí que as mulheres têm que ter uma atitude mais livre na questão da sua vida íntima e que ela tá falando aí que as mulheres se sentem reprimidas até de uma certa forma. Então por que ela não se comporta de uma forma vulgar? Eu diria que ela não acredita exatamente nisso que ela tá falando, mas ela tá prestando um serviço e meio que se vendendo pra galera do feminismo. É isso. Ela quer dar uma de porta-voz desse grupo de pessoas, mas não que ela se identifique exatamente com isso a ponto de viver o que ela tá falando aí. Se ela tá falando que as guerreiras têm que se comportar dessa forma, pra frente, desse jeito, por que ela não faz o mesmo? Pelo que eu sei, ela é casada, tem filho, e pelo que eu vejo aí, ela não é nada vulgar. E eu acho que pra ela deve ser financeiramente vantajoso e ela também se identifica e tem amigos aí que fazem parte desse ciclo, mas ela ser feminista que é bom nada. Eu não sei se é o caso dela, mas eu sei que existe muito jornalista aí que acredita numa coisa, mas fala outra por causa de like, engajamento e dinheiro, principalmente. E o tom do discurso é sempre o mesmo. A mulher é a vítima, reprimida, e o homem é o potencial violentador que não sabe ouvir não e que tudo de mal que acontece na nossa sociedade é culpa dos homens. Agora pergunta se essa senhora tá lá no Rio Grande do Sul, no meio da enchente, ajudando alguém. Pergunta se ela já adotou uma criança abandonada de rua por causa de pai e mãe que pensava desse jeito aí, que as emoções estão aí para ser sentidas e é no pelo mesmo, e liberdade total, e nasce uma criança inocente desse relacionamento. Quantas crianças não tem abandonada nesse momento aí na rua sem ter o que comer por causa desse tipo de pensamento sujo? Quantas pessoas ela ajuda objetivamente com esse discurso que ela tá fazendo aí nessa TV falida que ela trabalha? E nada do que eu tô falando aqui é a respeito da pessoa dessa senhora aí. Eu não tô falando que ela é mau caráter, que ela é uma pessoa que deva ser presa, calada, reprimida de alguma forma, mas assim como ela tem a liberdade de poder dar a opinião dela, eu também tenho a liberdade de poder dar minha opinião sobre o que ela tá falando. E da mesma forma como ela pode achar que tudo que eu falo aqui é uma porcaria e que só serve pra deixar os homens mais divididos na sociedade que a gente vive, eu acho que o que ela fala só prejudica pro Brasil ser esse esgoto que ele é hoje em dia, infelizmente. E claro que eu tô falando aqui tudo no campo das ideias. Nada que eu tô falando aqui é direcionado à pessoa e sim ao que ela disse aí, de forma respeitosa, né, senhores? E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha, junte-se a Júnior Bolivariano Chedney no clube de membros e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo.